Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo bem. Eu gostaria de trazer uma palavra da parte do coração de Deus para o seu coração. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te proteja, tá bom? Gostaria de falar neste momento sobre fé. É necessário que tenha fé. É necessário que se tenha fé para viver nessa vida, para saber enfrentar as dificuldades constantes que são nos apresentadas. E dia após dia, isso será, podemos dizer que, o normal da sociedade. Passar por grandes turbulências, grandes conflitos. E nós precisamos estar firmado em Deus, com o nosso coração a cada dia voltado para Ele. Falo aqui independente de religião, querido, mas falo com base na palavra de Deus. Se não tiver fé, dificilmente você conseguirá ter paz nessa vida. Dificilmente você conseguirá viver em meio a tanta turbulência. Por isso Jesus nos orientou a termos fé. E com base nesse tema eu gostaria de trazer aqui uma passagem bíblica no livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 9, a partir do versículo 17 ao versículo 29, que nos diz a palavra do Senhor. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, ou ringe os dentes, e lança-o por terra, e vai desfiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem ou expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, ou seja, o jovem, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em outras traduções vai dizer: ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Glória a Deus
por esta palavra do nosso Senhor Jesus. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Em outros evangelhos também vai estar lá escrito: por causa da vossa pequena fé. Queridos, aqui nós estamos presenciando uma situação muito crítica na vida do jovem e do seu pai. Por quê? Porque esse jovem sofria com essa possessão, diabólica, aonde trazia sofrimentos, não só para aquele jovem, como para os seus pais, seus familiares, que presenciava toda aquela situação. E segundo o texto, nos mostra que aquele espírito do mal, o espírito imundo, encosto, ele se apoderava daquele jovem para acabar com o jovem. E lançava o jovem, muitas das vezes, no fogo, como diz o texto, na água, enfim, para destruir, para queimar, para afogar, E deixava aquele jovem muito machucado. Jesus chega um momento que pergunta para o pai: desde quando isto acontece? E ele diz: desde a sua meninice, desde quando era menino, criança. É como se dissesse, desde o início da vida do meu filho, acontece essa situação. Ou seja, já era muito tempo de sofrimento na vida daquele jovem. Mas aqui me chama a atenção, queridos, duas realidades sobre a questão da fé. Duas realidades aqui. Primeiro, a situação do jovem com o seu pai e a situação dos discípulos. O jovem é levado pelo pai aos discípulos, que entende ele que os discípulos, sendo seguidores de Jesus, poderia fazer alguma coisa, mas não conseguiram fazer. Até tentaram, mas não conseguiram. Tiveram, de uma certa forma, medo. Eles não estavam com a convicção, eles não tinham tomado sobre eles, a autoridade dada pelo próprio Jesus. Eis que eu vos dou autoridade, sobre toda a horte do mal, sobre os demônios, para expulsar, sobre as enfermidades, enfim, para ordenar que partam em retirada, sobre esses espíritos, que estão atuando na vida das pessoas. Os discípulos não tinham tomado essa autoridade para eles. Eles não estavam agindo por fé. Esse é um dos primeiros pontos, que eu presencio nesse texto como algo delicado. Os discípulos precisavam ter fé para atuar, mas também aquele pai precisava ter fé para crer que ali ia acontecer milagre.
Então estava acontecendo ali um travamento espiritual, incredulidade. Eu aproveito para dizer para você, meu amigo, meu irmão, você que está assistindo agora, você que irá assistir depois, porque geralmente eu publico nessa live, que é necessário que tenha fé. É preciso que o coração esteja aberto para crer que de fato Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer com que esse mal caia por terra. Porque o Senhor já venceu. O Senhor não irá vencer. Ele já venceu todo o mal. E Ele deu a nós, mediante a sua palavra, poder, autoridade, para expelir qualquer demônio, qualquer casta de demônio. Mas também me chama a atenção aqui que o próprio Jesus diz que existem situações, existem castas de demônios, é tão pesado que é necessário ter uma vida de oração mais aguçada, mais envolvida com Deus, sabe? É necessário ter uma vida mais voltada para jejum. É aquela situação de você mortificar mais os desejos carnal e viver mais, né, uma vida espiritual com Deus. E aí o que acontece, gente? Aquele homem, ele fica de uma certa forma decepcionado com a situação que ele está presenciando. E os discípulos, de uma certa forma, frustrados, porque eles não conseguem executar, né, uma missão que estava diante deles, que era expulsar o demônio da vida daquele jovem. O jovem não está entendendo nada porque ele não está sobre si, ele não está tendo lucidez de nada, a sua mente, o seu corpo está tomado por uma presença diabólica. Então, o que precisava acontecer? Precisava quem estavam ali em sã consciência clamar, ter fé. Primeiramente, eu não vou dizer que os discípulos, responsabilizar primeiramente os discípulos. Não, mas responsabilizar primeiramente o pai. O pai porque estava vivendo a situação, estava enfrentando ali o problema. Então, a gente precisamos ter fé. Primeiramente, nós precisamos ter. A gente não pode viver em função da fé do outro. Não. Embora ajuda, é preciso, claro, que todos que estão presentes, envolvidos na situação, unam a fé. Mas vamos colocar agora para o particular, eu estou vivendo a causa, eu preciso ter fé. Isso é tão certo que o próprio Jesus, em muitos momentos em que ele agia poderosamente na vida de pessoas que estavam com problemas, ele dizia: olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele responsabiliza o indivíduo porque agiu por fé, sabe? E aí, quando Jesus se aproxima, aquele homem chega e diz: olha, mestre, eu estou vivendo essa situação com meu filho, eu fui aos teus discípulos, sabe? E eles nada puderam fazer, já de uma certa forma responsabilizando os discípulos. Não é que os discípulos não tenham a culpa dele, tem sim. Isso não é diferente dos dias atuais, não, certo? Jesus responsabilizou a igreja para agir por fé. E a igreja, ela não pode agir de uma outra forma, por vista, podemos dizer assim, não. Ela precisa estar agindo o tempo todo por fé, certo? Embora muitas ações espirituais não aconteçam na vida das pessoas, porque normalmente elas não estão crendo, elas não estão confiando, elas preferem muitas vezes acreditar em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus, menos crer em Jesus.
Até porque estamos vivendo a era de Tomé, né? Só acredita no que vê. Mas Jesus disse, olha, bem-aventurado é quem não viu, mas creu. Então, eu preciso ter fé. E ter fé é isso aí. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E aí o que acontece? Jesus chega e diz, ó geração incrédula. Ele não está falando apenas com os seus discípulos, porque não era só os discípulos a geração. Ele está falando com todos. E aquela região estava nessa situação. Coração duro. Jesus estava ali, mas muitas vezes tinha dificuldade de operar milagres, por conta da dureza do coração das pessoas. Não é diferente nos dias atuais. Jesus quer agir em nossa vida e às vezes a gente está travado, o coração está duro, a gente não abre para que o Senhor venha agir poderosamente. É por isso que o mundo está nesse caos. É por isso que o mundo está indo aí de mal a pior. Que as pessoas estão tendo muita dificuldade de crer realmente em Jesus Cristo. Quando parte para a questão de Jesus, da palavra de Deus, elas começam a colocar logo um monte de interrogações, de dúvidas. Tal. Será que? Se, sabe? E aí trava. E no contexto espiritual, a ideia é, meu amigo, é crer. Porque se não crer, não acontece. Entendeu? Então é preciso crer. E aí Jesus chega e diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando eu estarei aqui com vocês? Até quando, né? O Senhor ele vai ter que provar para nós que é Ele que está agindo. Até quando? Esse até quando serviu lá para a época dos discípulos, né? E a situação aqui ocorrida, mas também serve para hoje, porque Ele está presente através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai estar presente o tempo todo, não. Chegará o momento em que Ele vai ter que subir. E aí como ficará a situação do mundo? Se já está tenebrosa com o Espírito Santo, que consola, sabe? Que ilumina, que fortalece, que abre os olhos espirituais, que dá entendimento, que Jesus mesmo diz, o Espírito da verdade vos conduzirá, vos ensinará a fazer conforme tudo que eu vos ensinei. Depois que o Espírito Santo for retirado daqui, se com a presença dele real na vida daqueles que crê, e de uma certa forma também atuando de uma forma para convencer aqueles que não crê, porque ainda assim Ele é misericordioso. De uma certa forma o Espírito Santo está atuando na vida daqueles que não crê. Como é isso? Sim, para que eles venham crer. Porque depois que o Espírito Santo subir, aí vai com a igreja, já foi, meu amigo. Então, a coisa ficará muito mais complicada. E aí então Jesus disse isso, até quando vocês vão viver essa situação? Até quando? E eu te pergunto, querido, até quando você vai viver essa situação? Tendo dificuldade de orar, tendo dificuldade de crer na palavra, tendo dificuldade de tomar posse, né, da palavra de Deus para a tua vida, tendo dificuldade de confiar que o Senhor, Ele tem te ouvido e Ele tem trabalhado. E Ele não está trabalhando mais porque você mesmo barra. Então o Senhor está, sabe, interrogando eles tudo ali. E ali o Senhor dá um aperto naquele pessoal, naquele povo. Até quando eu vou sofrer isso? Eu estou aqui com vocês e vocês não estão crendo. É preciso crer, é necessário crer. E aí Jesus diz, olha, traz esse jovem para cá. E aí Jesus analisa, né? Vai logo num profundo e percebe a gravidade da situação. Jesus olha para o pai e diz até, desde quando acontece essa situação? Ele diz, olha, desde quando ele era menino. Eu imagino,
né? Claro que isso não está aqui na Bíblia, é uma imaginação minha, se chamaria de, conjecturar o texto. Eu imagino Jesus dizer para ele: até hoje você veio arrastando esse problema, até hoje você veio, né, encarando isso, aceitando essa situação, e você não ordenou que esse mal caísse por terra, e você não ordenou que esse mal desaparecesse. Até quando você vai levar esse problema? Até quando? Até quando você vai permitir, sabe, que o próprio inimigo, que o próprio diabo, que os demônios, sabe, que a força maléfica determine a tua vida? Não pode. Jesus morreu na cruz. Libertação. Se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe? Então, dê palavra de ordem para esse mal partir em retirada. Não aceite. Satanás, ele é intruso, mas você tem o poder da palavra. Creia, determine. Lance por terra esse mal, no nome do Senhor Jesus. E aí, gente, o que acontece ali? Jesus chega e diz: olha, traz para cá esse jovem e tal, e aí começa a dialogar com o pai, e ele diz: olha, Senhor, é desde quando ele era menino tal, que acontece isso, e muitas vezes pega, lança no fogo, na água, enfim, para matar. O versículo 23 está bem explícito isso aqui. E ele diz: mas se podes, faz alguma coisa. Ele não sabia quem era que estava ali, de quem ele está, diante de quem ele estava. Senhor, mas se pode, faz alguma coisa. Nossa, tudo é possível aquele que crê. Não existe nada impossível, querido, para Deus. Não existe nada demasiadamente impossível para o Senhor. É a Bíblia quem diz, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. No livro do profeta Isaías, o Senhor diz: quem pode impedir agindo Deus? Quem poderá? Não tem força do mal que impeça. Não tem fortaleza, não existe, para Deus não existe. O próprio poderio de Satanás tem limite. Deus limitou ele. Entenda isso. Se você crê, você pode. Porque tudo é possível ao que crê. Creia. Viva pela fé. Não viva pela vista. Não seja carnal a tanto, mas tome posse da palavra e diga assim: eu creio, eu tomo posse, e viva pelo que está escrito. Jesus, ouvindo isso, disse para aquele homem: se podes, tudo é possível ao que crê. Oh, glória, aleluia! Você crê? Que eu creio. Tudo é possível, meu amigo. Tudo é possível, minha amiga. Não importa a situação que tu está vivendo. Tudo é possível. Basta nós crermos na palavra do Senhor e confiar. Descansar nele. De repente, Jesus olha para aquele homem. E eu creio que o olhar de Jesus é maravilhoso. Foca nele. E ele começa a se quebrar todo. Só que o olhar de Jesus para ele não é olhar de condenação. Eu imagino, sabe, queridos, Jesus olhar para ele e dizer: meu filho,
Você não crê? Você não crê que eu estou aqui para mudar essa situação? Você não crê que eu sou o Verbo encarnado? Meu filho, você não crê que isso aí é pequeno para mim? Isso aí é um nada para eu resolver? Você não crê que eu sou o Messias, o enviado de Deus? Você não crê que eu sou aquele de quem as Escrituras diz que eu sou? Eu imagino Jesus, sabe, querido, enfatizando isso no coração daquele homem. Quando ele, sabe, declara abertamente para Jesus. Isso é interessante, quando ele demonstra a sua dificuldade de crer, sua incredulidade, sua pouca fé. Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E o texto diz que ele fala isso com lágrimas. Sabe, ele se derrama. Aleluia. E Jesus, ele entende isso. Jesus é tão misericordioso que ele entende a nossa pequena fé. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 21, versículo a partir do 21. Jesus, porém, lhe disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal coisa será feita. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ele mostra para nós a importância de crermos, de termos fé, de colocar a fé em prática, em colocar a fé em ação. Esse negócio de dizer que crê apenas de boca para fora não muda nada. O cenário continua a mesma coisa. E aí Jesus, olhando para ele, tendo compaixão da situação daquele homem, Jesus olha agora para o jovem e diz para aquele demônio, diz para aquela situação, sabe, espiritual, tenebrosa, que causava ali na vida daquele jovem tanto sofrimento, tanta dor, tanta humilhação. Espírito mudo e surdo, saia, eu te ordeno, saia dele agora. Observe, querido. Jesus disse que ele era surdo, o demônio, mas até o surdo ouve Jesus falar. O demônio foi embora, exclamou, deu um grito e foi embora. Aleluia. Glória a Deus. E aquele jovem cai no chão, né? Como se estivesse morto. Estava fraco, porque ele estava acorrentado, estava dominado pelo mal. E aí todos pensaram, e morreu. Mas Jesus estava ali, glória a Deus. E aonde Jesus está, tem vida. Aonde Jesus chega, ele transmite vida, libertação, restauração, salvação para a glória do nosso Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Satanás e toda a sua horte não pode ter domínio sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua finança, sobre a tua saúde. Não pode, querido. Não pode. Jesus venceu. Ele disse no livro de João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por mim e por você. Ele não venceu por ele, não, porque ele é Deus, ele não perde nada. Ele venceu por mim e por você. A batalha, a luta que a gente não conseguia vencer. Então tome posse da palavra, se revista do poder de Deus, converse com o Senhor, passe para Ele a tua causa, a tua situação e diga, seja sincero, Senhor, eu tenho dificuldade de crer. Eu tenho dificuldade. Seja sincero diante do Senhor. E Ele vai te dar, com certeza, a oportunidade de você vivenciar as maravilhas dele, porque Ele é misericordioso. Agora você precisa ser sincero. Nós precisamos ser sinceros. É bem verdade que existe circunstância que parece que não tem jeito, e na visão humana não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Existem situações que realmente a gente busca os melhores especialistas, sabe? A gente busca as pessoas mais crânio para trazer uma resposta. E muitas vezes não tem como. Quantas vezes o médico já disse, olha, isso não é caso para a medicina. É isso mesmo, gente. Existe situação que vai além do contexto físico, humano. É no sobrenatural. É no campo espiritual. E no campo espiritual você tem que entrar com a fé para quebrar toda a maldição, para quebrar todo embaraço, sabe? Para quebrar toda investida maléfica. Mas se a gente não tem fé, a gente vive atormentado. Então, querido, tenha fé. O tema que eu trago hoje é sobre isso. Fé é necessário. Não importa o teu credo religioso. Eu não estou preocupado aqui com isso. Quero dizer a você, tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra. Creia, confie nele e o mais ele fará. Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te enchendo de graça. Esse foi mais um momento, que eu sempre busco trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar um abraço aqui para meus amigos, irmãos, pessoas que acompanham sempre a mensagem. É de Carlos, meu primo. Deus continue te abençoando, meu irmão. Forte abraço para você. Também Maria Lúcia, minha irmã. Deus te abençoe, minha filha. José Reis, meu amigo, meu irmão. Deus te abençoe. Também Nadson. Forte abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Tenho sempre curtido você lá no Instagram também. Deus te fortaleça. Vinícius, meu irmão. Saudade de você, meu amigo. Vinícius, nós temos uma história muito brilhante. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Apareça assim que puder. Forte abraço. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Deus abençoe a todos vocês, e vocês que curtiram e vocês que depois estarão assistindo. Deus abençoe. Tenha fé em Deus, que o Senhor mudará a sua história.